Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast da Licijur Especialistas em Licitações. Esse ambiente aqui qualificado de debate, de informação sobre diversos temas focados aqui em licitações e contratos públicos. Meu nome é Marcelo Gazen, sou advogado, faço parte da Licijur. Juntamente comigo está aqui Maurício Gazen, diretor da Licijur Especialistas em Licitações. E mais do que especial, hoje temos aí um convidado, que é o Dr. Pedro Henrique Poli de Figueiredo. Vou fazer aqui um breve currículo dele, para que a gente possa, quem não o conhece, possa entender mais aqui do nosso convidado. Pedro Henrique é doutor e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, advogado, professor de Direito Administrativo e Regulatório pela Universidade Unicinos, foi vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, concurso esse em que foi aprovado em primeiro lugar, foi procurador do Estado do Rio Grande do Sul, e também exerceu o cargo de subchefe da Casa Civil para assuntos administrativos do gabinete do governador do Estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado, Pedro, pela tua presença, obrigado, Maurício. A ideia hoje aqui é a gente falar um pouquinho sobre essa nova lei, temas atuais, dificuldades, abrangências, enfim, um tema bem diverso aí. Eu vou passar já diretamente para o Maurício, para iniciar esse debate, essa conversa aqui. Ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí, estarmos aí presentes, todos nós aí, falando sobre uma temática muito importante, que é a nova lei de licitações, uma legislação que, querendo ou não, ela é extremamente extensa e complexa, e que efetivamente até o presente momento ela não teve a sua efetiva aplicabilidade. Eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia tratar aqui nesse podcast da Licijur seria especificamente essa situação. Nós tivemos lá, em 1º de abril de 2021 a publicação dessa nova lei, uma legislação que está vigente, mas a sua aplicabilidade não teve nenhuma efetividade até o presente momento. Além dessa questão da sua extensão, a gente teve aí, por parte do governo federal, especificamente na Secretaria de Gestão, a publicação de um conjunto de instruções normativas, decretos, regulamentos, buscando dar efetividade a essa nova legislação. Mas até o presente momento ainda se encontra em elaboração um conjunto de situações. Também a gente verificou uma grande dificuldade por parte dos municípios na implementação dessa nova lei de licitações. Uma grande dificuldade de efetivamente pegar essa legislação, esses regulamentos do governo federal e trazer para a realidade do município. Porque não adianta nada o município fazer um edital com base na nova lei de licitações se ele efetivamente não tiver um conjunto de regulamentações necessárias, seja na fase interna do procedimento licitatório, seja com relação, por exemplo, à parte de compliance, à parte de planejamento, entre outras situações que efetivamente é necessário, plano anual de contratações, ou seja, um conjunto de situações que o município efetivamente tem que regulamentar com base na sua realidade. E aí, para nossa surpresa, chegou agora, quando a legislação iria entrar em campo mesmo, agora no dia 1º de abril de 2023, tivemos aí, muito pela pressão dos municípios, a prorrogação efetiva dessa nova lei para dezembro, para ela efetivamente entrar em campo. E já está se falando, inclusive, em uma nova prorrogação, em que pese nós tivemos agora, em 28/6, a Lei Complementar 198, falando que, efetivamente, em dezembro, não vai mais ter vigência, não vai mais estar vigente a 866, que é a Lei de Licitações, a 10.520, que é a Lei do Pregão, e a Lei do RDC. Então, acho que o primeiro ponto, assim, qual é a tua visão com relação a essa questão da regulamentação da nova lei? Se ela vai vingar, não vai vingar, se efetivamente esse prazo de dezembro vai ser prorrogado. Qual é a tua posição aí, Pedro, a tua opinião? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o honroso convite que o Maurício e que o Marcelo fizeram para mim, para estar presentes hoje aqui, tratando desse ponto relevantíssimo. A Licijur, eu tenho acompanhado o trabalho desses dois brilhantes advogados e o resultado que eles têm obtido para as empresas que eles dão assessoria. Quero cumprimentá-los, em primeiro lugar, pela iniciativa e agradecer enormemente o convite que me foi feito.
A Lei 14.133, ela é de 1º de abril de 2020, mas isso não significa que seja de brincadeira. Ao contrário, ela trouxe um instrumento maravilhoso de licitações. Eu não concordo com algumas críticas que foram feitas, que ela já que ela incorporou algumas coisas boas da 8666, porque essa ideia de que poderia ter sido feito um admirável mundo novo em termos de licitações, muitas vezes é algo para o que o Brasil não está preparado. Se os municípios estão com dificuldades de aplicar, agora eu fiquei surpreso ao ver numa reunião da Confederação Nacional dos Municípios uma comemoração porque foi adiada a Lei 14.133. Para mim é um absurdo, porque se tem um Porsche, tem um Fuca, querer continuar usando o Fuca é uma barbaridade, né? Ou seja, é um instrumento muito melhor, seja em termos procedimentais, seja em termos de racionalidade, né? Algumas questões, só um exemplo em termos procedimentais, mudou a fase, primeiro se julga e depois se vê se aquele vencedor tem os requisitos de habilitação. Isso é muito mais racional. Isso é algo que já deveria ter sido incorporado há muito mais tempo. Mas convite e tomada de preços eram instrumentos totalmente a destempo. Foram retirados, né? E no seu lugar veio o diálogo competitivo, muito mais moderno, com muito mais instrumentos, a possibilidade de novos tipos de licitação, como maior desconto, que admite a maior vantagem econômica, que admite os contratos de performance, é muito mais racional, muito melhor. E eu vou, só para não me estender muito, porque é um instrumento maravilhoso que foi trazido e merece destaque. O direito subjetivo público à parcela em controvérsia. Isso é uma coisa que era para ser óbvio. Ou seja, se está discutindo se é 50 ou 70, paga os 50 para não trancar, não suspenda, porque acha que é 50 e o outro acha que é 70. Suspenda enquanto se avalia dentro de um processo com todo o rigor, com toda a segurança, se esse valor. E também, o que eu pretendo depois tratar também, os limites que foram trazidos ao sistema de controle de custos. Perfeito, perfeito. Eu acho que um outro ponto muito importante, assim, que eu enxergo na nova lei de licitações também, é a fase preparatória de planejamento. Perfeito. Certo? A gente teve uma evolução muito grande com relação a essa situação. Agora nós temos uma fase de planejamento e dentro dessa fase de planejamento a gente tem questões como o estudo técnico preliminar, por exemplo, entre outras situações, por exemplo, de governança, de matriz de risco. Ou seja, a gente tem um conjunto de inovações nessa área de planejamento, que, na minha concepção, é o que falta com relação à questão dos editais. Muitas vezes os editais são feitos no afogadilho, né, sem o planejamento necessário, sem o estudo técnico necessário, e o que a gente sabe muito bem que acaba acontecendo na prática é o quê? É lançado aquele edital totalmente torto. Quando a gente tem um edital torto, o que acaba acontecendo? Chuva de impugnações que acabam, na prática, né, fazendo com que esse edital venha a ser derrubado, ou seja, não se atinge a finalidade do poder público naquele momento, e também, né, querendo ou não, se esse edital vai para frente, a contratação pública, a execução do contrato, ela acaba ficando totalmente torta. Né? Um edital torto é uma execução contratual efetivamente torta, né? Então, eu acho que essa questão específica aí do planejamento das licitações também é muito importante, essa novidade, né? Principalmente na minha concepção dos municípios, porque, querendo ou não, eles têm lá um corpo técnico muito menor do que o Estado, que tem uma central de licitações, do que o governo federal, que tem uma estrutura monstruosa de licitações e por aí vai. Este eu acho um aspecto muito importante. Não, só complementando aqui e dando aqui também a minha opinião particular, eu entendo que realmente a nova lei, ela veio, na verdade, para dirimir diversas questões e dúvidas dos últimos 30 anos. Né? Então, ela vem atualizar isso. Né? Perfeito. A gente já tinha legislações anteriores, né, Pedro? A própria
RDC, né, que agora, enfim, foi revogada em função dessa lei, que já trazia questões de matriz de risco, já trazia algumas questões de objetos e formas de contratações integradas, semi-integradas, né? A própria lei das estatais, perfeito, né, que, e é bom dizer, né, não se aplica a lei das estatais, né? Perfeito. Né? A lei das estatais tem uma legislação própria, que também veio trazer essa questão da governança, veio trazer essa questão de alguns procedimentos auxiliares, a questão da própria integridade. Então, o que eu vejo é isso, né? Nós realmente, todo novo, ele causa uma certa estranheza, uma dificuldade, a gente sabe das questões, às vezes, de pouca condição técnica de alguns municípios menores, mas o fato é que eles precisam se adaptar, a gente precisa botar isso, de fato, aí em marcha, né? E a questão de a gente hoje conseguir, como bem o Maurício disse, né? Ter um planejamento, ter um estudo, né, preliminar, a gente verifica que a gente passa, né, mais tempo, né, executando do que planejando, né? Então, se a gente for para a Europa, enfim, para outros países, a gente verifica que, sei lá, 70% do tempo eles planejam e executam em 30%. E aqui a gente acaba fazendo ao contrário, e aí gera diversas execuções do contrato, trazendo aí questões aí que o próprio Pedro disse, né? Então nós temos lá uma discussão sobre uma fatura ou sobre uma medição, para tudo e vamos ver o que vai acontecer. Isso para a obra, né? E esse prejuízo, né, da não entrega, da não continuidade. Esse é um elemento muito importante, porque o tempo utilizado no planejamento, na fase preparatória, não é tempo perdido, é tempo ganho depois. E o segredo de uma boa contratação está na boa formulação do edital. O edital claro, o edital preciso, o edital que traga as condições adequadas, que dê segurança jurídica para aqueles que vão participar, efetivamente resulta normalmente em uma boa contratação. E outra coisa, né, um contrato que se arrasta ao longo do tempo, primeiro, né, ao final do contrato, a gente sabe muito bem, né, que a grande maioria das empresas são empresas mais preparadas e que tem uma consultoria por trás, né, sempre se gera, principalmente na área de obras, né, os pleitos de perdas contratuais, né, os fines, né, que é chamado, né. Então, isso aí acaba gerando esse custo a maior que, ao final, com certeza, das empresas mais bem preparadas vai ser cobrado. Ou seja, uma obra que ela é suspensa, que vai ter desmobilização, remobilização, que efetivamente tem situações específicas de atraso de pagamento, entre outros problemas executivos contratuais, por exemplo, de projeto, e a própria extensão do prazo contratual, isso ao final vai gerar uma conta gigantesca. Então, de certa forma, muitas vezes se entra com pleitos cobrando um valor próximo a 30% do valor do contrato que foi realizado há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então, essa falta de planejamento, ela acaba causando não só um atraso, mas um custo muito maior para a administração pública. Eu me lembro numa outra manifestação que vocês fizeram no podcast, em que o Marcelo chamou a atenção para o valor envolvido nas contratações públicas no âmbito do país, a quantidade de entes públicos, a quantidade de contratação, o grau de significância. Agora, tem um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios em termos de obras, em que cerca de 87% das obras públicas acabam se paralisando por uma ou por outra causa. Isso é terrível. Isso traz perda para o país em termos de valores que são desperdiçados em obras, traz consequências terríveis para quem necessita infraestrutura em um país como o nosso, em que a logística necessita. Com certeza. Trancar obra é muito mais caro. E a nova lei de licitações trouxe regras muito importantes em relação a isso. Quando for tomada a decisão, tem que se levar em consideração todos os efeitos dessa decisão. Perfeito. Em relação a uma suspensão do contrato. Na dúvida, mantém o contrato enquanto se apuram as causas e não sair trancando um contrato que possa trazer. O que pode ser resolvido depois, claro, tem
circunstâncias que são, evidentemente, teratológicas, como se Perfeito. diz, que não tem como se conviver, mas não é o que ocorre na grande maioria das situações. E tem também duas ferramentas interessantes foram trazidas aí na nova lei de licitações para os contratados, né? Que, por exemplo, né, sempre se tinha lá, né, o contratado sempre fica muito amarrado ao contrato administrativo, porque ele é um contrato adesivo e tem a questão da supremacia do interesse público sobre privado, as cláusulas exorbitantes e por aí vai. Mas, efetivamente, sempre se tinha aquela situação, né, que tu teria a possibilidade, o contratado, teria a possibilidade de suspender a execução do contrato quando tivesse um atraso superior a 90 dias, perfeito? Na verdade, esses 90 acabavam se tornando 120 ou mais. Então, nós temos agora, dentro da nova lei de licitações, a possibilidade do contratado extinguir o contrato em caso de suspensão superior a 90 dias ou suspensões concomitantes a essa situação. A extinção, não a suspensão. Então, de certa forma, também, o que vai acabar acontecendo na prática, na minha opinião, né? Se ocorrer sucessivas suspensões de execução do contrato, aquele contrato não é aquele contrato que vai ficar lá parado 6 meses, 1 ano, depois vai ser retomado. As empresas vão abandonar esse contrato. Aí ou tu vai chamar o segundo colocado, ou muito possivelmente, por questões de preço, vai ter que fazer uma nova licitação. Então, se efetivamente, né, a administração pública não tiver essa visão com relação a essa questão de atraso de pagamento e de suspensão da execução do contratual por qualquer motivo, o que vai acontecer na prática é que as empresas vão abandonar os contratos. Isso é certo. E sem dúvida alguma, né, essas diversas novidades que a gente está aqui, de alguma forma, debatendo, é importante que os municípios, né, ou os estados, enfim, os entes que estão contratando, eles tenham essa noção de que a lei, né, trazendo matriz de risco, trazendo planejamento, trazendo, na verdade, a tal eficiência, né, Pedro, a tal competitividade, a ampla competição, ela vai aumentar. Porque no momento que tu tem as regras do jogo cada vez mais bem definidas, vai aumentar o número de players e, consequentemente, aumenta a competição e aumenta a questão da eficiência, né, o menor preço, né, que a gente fala. Então, é muito importante, né, vamos dizer assim, essa consciência. E outra coisa esses mecanismos novos, eles de fato eles devem ser bem trabalhados. Perfeito. Né? Precisa ser feito planejamento, precisa se parar e se pensar numa matriz de risco adequada, né? Precisa se criar outros ambientes de resolução de conflito no meio do contrato, né? Então a nova lei ela traz isso, né? Ela traz lá até as garantias contratuais que podem chegar até 30%, né? Uma matriz de risco adequada, um planejamento, né? Um estudo técnico preliminar, onde tu realmente percebe as diversas dificuldades que tu possa ter, né? Estabelecendo essa questão aí das responsabilidades, né? A ampliação hoje da duração dos contratos, que a gente pode chegar a 5, 10, podemos chegar a 35 num contrato de eficiência. Então, assim, se os gestores, de alguma forma, realmente souberem trabalhar, se qualificarem, buscarem as consultorias adequadas para fazer com que isso aconteça, realmente a vantagem, né, que eles terão no produto final, né, que é contratar bem, qualidade e, no final, entregar uma obra ou entregar um serviço, né, ou comprar o bem de forma correta. E também viabilizando o controle da cidadania, já que os contratos e as licitações vão ter que estar num portal nacional. Exatamente. Isso que todos poderão acessar, viabiliza um controle pelo cidadão. Isso é uma questão muito importante, na minha opinião, né, porque eu entendo que esse Portal Nacional das Contratações Públicas vai trazer uma padronização. Que é que, na minha opinião, o que falta nas licitações, né? Hoje em dia a gente tem, né, uma infinidade de portais, uma infinidade de regras com relação por exemplo, a emissão de certificados de fornecedor, né? Ou seja, a gente tem uma grande dificuldade porque cada município, cada estado tem uma realidade de como licitar e como fazer, né? Então a gente efetivamente trazendo uma padronização em termos contratuais, trazendo, inclusive, a AGU está fazendo muito bem esse trabalho, trazendo um conjunto de padronizações de editais e modelos de editais. Na minha opinião, deveriam todos os entes, municípios, estados e administração pública federal utilizar efetivamente o compras governamentais. Para que a gente tem
30 portais de contratações públicas, um diferente do outro, um com um procedimento diferente do outro. Então, essa padronização ela é muito importante. Mas volto a falar, se efetivamente lá o município e os estados não regulamentarem da forma correta a nova lei de licitações, ela não vai para frente. Perfeito. Tem um detalhe também que aqui deve ser ressaltado. Vocês sabem, eu sou oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, fui conselheiro, vice-presidente, mas tem uma coisa que tem que ser dita. A lei trouxe limites e regras para a atuação dos tribunais de contas e, ao meu ver, saudáveis. Muitos tribunais, muitos agentes dos tribunais de contas se manifestaram contrariamente. Por exemplo, uma decisão que suspenda um pleito tem que ser revista no prazo de 25 dias, tem que ser colocado em pauta. Olha, nós tivemos aqui um exemplo recente em que uma liminar concedida no início do ano acabou tendo que ser cassada pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, porque o processo não ia à pauta em 6 meses num contrato de 4 bilhões, que era o contrato da Corsan. Só de rendimento disso era 1,5 milhão por dia. Perfeito. Dinheiro que o Estado precisa para a realização, seja qual for a decisão, tem que ser feita de forma rápida, sobretudo dentro de um processo com repercussão. E a nova lei traz limites, traz condições, diz o que precisa ser levado em consideração quando se vai suspender uma atividade. Se todo o demais sistema de controle acabou dando guarida para a continuidade de um contrato, não pode se suspender sem simplesmente julgar. Exatamente. E independente da opinião, a questão toda aí que a gente está discutindo é muito mais a morosidade por parte, perfeito, né, do órgão de controle na análise dessa questão. Pegando esse ponto, Pedro, já que nós estamos falando um pouquinho aí de Tribunal de Contas, aí, pegando a tua experiência, né, de tanto tempo dentro da entidade, né, a gente sabe aqui, fazendo aqui um paralelo um pouco, querendo um pouco a tua opinião referente a esse papel, né, na antiga lei de licitações, né, a gente sabe aí que ao longo desses 30 anos de 8666, de alguma forma, estava bem consolidado esse papel do Tribunal de Contas, né, tem lá o artigo próprio 113, né, nós estávamos comentando ali, né, ele realçou bastante essa questão da competência com relação ao controle das despesas decorrentes dos contratos, né? De alguma forma, a nova lei ela não traz de maneira expressa, né, esse artigo, mas, em contrapartida, né, eu entendo que ela inova muito bem, né, porque ela traz aí, inclusive ela tem um dos títulos delas, né, que é com relação das irregularidades. Perfeito. Ela traz diversos pontos, né, diria, ela divide em 3 partes, sendo que uma delas é exatamente do controle das contratações, né? E mais do que isso, ela traz, né, principalmente lá no seu artigo 169, né, as linhas de defesa para as contratações. Perfeito. Então, isso, de alguma forma, eu achei algo realmente muito bom, né? Essa interação, ela tem que acontecer, né? Porque hoje a gente vê ainda, né, uma distância muito grande dos órgãos, né, junto, né, da administração pública em geral, dos órgãos de controle, então fica muito aquela coisa, não vou mandar para o Tribunal de Contas que vão achar pelo em ovo, vai dar problema, e na verdade não, ela tem que ser de alguma forma, né, construída, né, e a própria terceira linha de defesa, né, é integrada pelo órgão central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Então eu queria, na verdade, escutar um pouco de ti, se na prática, assim, que tu entende com essa mudança, ela de fato... Ela restringe, ela amplia. O que tu entende aí com essa novidade que a lei de licitações vigente aí trouxe para nós? Muito obrigado pela pergunta, quer do ponto de vista constitucional, quer do DNA do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é uma instituição eminentemente republicana. É uma instituição que busca a proteção do patrimônio público e tem uma atuação muito importante. Muito importante, tem
permitiu, em muitos casos, que se evitassem riscos e danos ao erário. Bom, mas algumas coisas têm que ser ditas. Por que a lei veio e trouxe alguns limites, algumas condições à decisão? Exatamente porque alguma coisa não estava funcionando em termos de efetividade que precisava. Nós já tínhamos, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, algumas transformações que ocorreram em 2015, Perfeito. que já vieram a condicionar, que trouxeram o processo, né, de contas para dentro de uma sistemática em que se exige julgamentos pelo devido processo e com os prazos. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos que ter muito cuidado por algumas iniciativas, por vezes, que vêm contra isso. Por exemplo, no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, logo após a minha aposentadoria, foi criada uma sistemática que é do chamado e-comunicado. O que é o e-comunicado? O auditor lá da ponta encontrou algo que possa eventualmente trazer um prejuízo ao erário e ele manda esse e-comunicado para os jurisdicionados dizendo, olha, pode ter problema aqui. Se você, né, continuar pagando, fazendo isso, você pode ter repercussão nas contas. Bom, esse é um caminho adequado? É razoável? Só um pouquinho. O Tribunal de Contas tem uma estrutura, tem uma competência e tem agentes competentes para fazer esse exame. Como é que o agente lá da ponta, sem ter tido um processo, sem ter ouvido o ente público, sem ter dado oportunidade para o contratado, suspende ou dá uma comunicação? Se você fizer esse pagamento, você pode ser, sem ter passado pelo menos pelo crivo daquele que é legitimado, competente, que é o conselheiro. Então, se está esvaziando aquele agente de ponta, que é uma pessoa, normalmente, que recém entrou no serviço público, sem toda aquela carga de experiência que o tempo dá, sem um filtro que tenha passado pela administração centralizada, um exame por agentes mais experientes, acaba trazendo um temor. Só para dar um exemplo, ocorreu há pouco tempo um e-comunicado em relação a um cliente por conta de uma liminar do conselheiro. Isso está correto. Comunica e comunica os jurisdicionados. Só que aconteceu o seguinte, depois dos esclarecimentos feitos pelo município e pela empresa, a liminar foi revogada e não foi expedido um novo e-comunicado para os demais, e a empresa dizendo, mas não tem mais, mas estou aqui com esse e-comunicado, o auditor de ponta vem aqui e me diz que se eu fizer esse pagamento, eu vou sofrer as consequências legais, e aí é aquilo que alguns autores, como Rodrigo Valgas, tratam do direito administrativo do medo. E aí é terrível. É terrível. E no Rio Grande do Sul, isso ocorre com não rara frequência. Eu tenho clientes que estão deixando de atuar no Rio Grande do Sul por conta desse tipo de excesso e desse tipo de atuação que acaba prejudicando a vida deles. Eu concordo plenamente contigo, Pedro, com relação a essa questão dos comunicados. Inclusive, eu tive um caso recente, aí, questão de 2 meses atrás, onde efetivamente, né, a empresa estava executando um contrato advindo de uma ata de registro de preço, certo? Onde efetivamente o município acabou aderindo a essa ata de registro de preço e, querendo ou não, acabou aderindo às condições daquela contratação que foi feita lá há 8 meses atrás. E, com base num comunicado que foi emitido por parte da setorial, digamos assim, do Tribunal de Contas local, efetivamente ocorreu, né, a suspensão da execução do contrato administrativo. Efetivamente, a empresa, o município não pagou os valores devidos com base nesse documento, que era um documento que tinha uma introdução lá dizendo que efetivamente, né, que isso aí se trata de um comunicado, que efetivamente não tem nenhum condão mais sério, blá, 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 blá. Trouxe lá
né, uma alegação com relação à questão específica do sobrepreço, fazendo a comparação entre uma ata de registro de preço, onde tinha lá projeto, produto, serviço, entre outras situações, comparando com um outro edital de uma licitação específica realizada no município que não tinha todas essas características de todos esses elementos. Perfeito. E, efetivamente, isso aí acabou causando um grande prejuízo à empresa, porque ela teve seu contrato suspenso, ela efetivamente demorou 4 meses para receber os valores que efetivamente eram devidos, enquanto isso ela estava pagando lá a sua equipe, estava pagando, né, os equipamentos, fornecedores e por aí vai. Né? Então tem que ter muito cuidado com relação a esse tipo de situação e também, como tu bem falou, né, e efetivamente, né, e o devido processo dentro dessa questão em específico. É um comunicado onde tu nem é chamado para... A empresa não, em nenhum momento foi chamada para apresentar uma defesa com relação a essa situação em específico, né? Simplesmente se questionou o município e, de certa forma, se colocou uma situação onde ele ficou numa sinuca de bico. E tem um detalhe, né? Na ata de registro de preço, olha que instrumento interessante, porque tem a chamada carona. Perfeito. Os outros municípios podem vir exatamente porque já houve aquela seleção, já houve o filtro, já houve... Tudo passou e eles precisam, muitas vezes, ter aquele produto ou ter, por exemplo, uniformes para as escolas, material escolar, sem ter o tempo necessário, tendo que cumprir as metas de educação. Né? E vai e faz o carona e daqui a pouco a carona é vista com desconfiança por parte de órgãos de controle, quando é um instrumento natural de utilização adequada dos recursos financeiros. E nesse caso em específico, né, o município fez a devida justificativa técnica e jurídica com relação à contratação e fez a pesquisa de preço. Perfeito. Ou seja, o município não tinha falhado com relação a esses 2 pontos que eu entendo que são muito importantes quando da realização de uma adesão, de uma carona, certo? Então, é um absurdo, né? Mas são situações que acabam ocorrendo aí e ao longo do dia a dia a gente vai desenrolando e resolvendo, né? Mas né, não se nega com relação ao papel, né, e a importância do Tribunal de Contas com relação à questão aí do controle externo, né? Sem dúvida. Mas se efetivamente, né, se tem essa questão dos comunicados, tem que regulamentar de uma forma muito melhor, né? Essa é a minha opinião. Até porque, né, se a gente for pensar, né, o Tribunal de Contas, dentro da sua competência, é um órgão extremamente técnico, né? E a gente que está aí rodando estado, rodando municípios, a gente vê a dificuldade, muitas vezes, da equipe interna, muitas vezes, estar entendendo, né, daquele assunto, daquela especialidade. Então, realmente, o tribunal ele tem esse papel, né? E a nova lei também traz, né, uma discussão que se tinha, mas que, na verdade, já estava, na minha visão, aí consolidada, que é a própria a competência para a expedição das medidas cautelares, né? Então, se tinha muita discussão anterior, então a nova lei ela traz nessas linhas de defesa essa questão da cautelar no meio de um processo licitatório, que é exatamente para corrigir o curso, né? Fazer com que as coisas, né, durante o processo licitatório, em algum momento, ou até mesmo antes né, na fase de publicidade, né, que aconteça uma análise aí realmente técnica aí para os órgãos de controle. Eu vou aproveitar aqui, queria trazer mais um ponto para a gente discutir aí com o pessoal que está de casa, que eu acho que é um ponto muito importante, que também, de alguma forma, se tem aí uma falta de experiência, né, até porque nunca foi, de alguma maneira, aplicado, mas que eu entendo isso na área privada, na área, né, é muito utilizada, que é a própria questão aí dos meios alternativos de resolução de conflito. Né? Eu acho esse um tema assim, muito importante, né? A própria questão da conciliação, da mediação, da arbitragem, né? Do comitê de resolução de disputas. Né? É uma coisa que está ainda engatinhando muito, a gente vê muito poucos contratos, né, administrativos, contratos públicos já colocando essa previsão, né, da arbitragem, né, como sendo um meio. E eu acho isso de extrema importância, porque tu vai corrigindo e vai conciliando durante a execução daquele contrato. Então a gente evita paralisações,
né, discussões, então não é raro a gente A judicialização de tudo. Em grandes obras, se tem uma discussão lá, pois é, aí tinha um contrato de sinalização da obra, e aí o contrato ele foi rescindido, aí se tem que fazer um emergencial, mas aí o valor não é igual da... Então, para a obra, né, se tem uma dificuldade, né, não se entrega, e aí a gente está aí com, vamos dizer assim, um prejuízo não só financeiro, que a empresa certamente em algum momento pode fazer essa busca, mas o que é o principal, que é para a sociedade, da não entrega, né? Então eu queria um pouquinho aí da opinião de vocês, no sentido de, vocês acham que de fato vai colar isso, né? Porque a gente sabe, né? As legislações, elas contemplam diversas opções e itens, mas ao final só realmente vai acontecer se ela tiver aplicabilidade. Então esse é um ponto que realmente me traz bastante alegria, mas ao mesmo tempo, né, saber se isso de fato, na visão de vocês, aí vai acontecer, é uma coisa que realmente é necessária. Olha, na minha opinião, tem que acontecer, porque o judiciário não consegue mais dar conta de todas essas demandas. Eu, no meu retorno à advocacia, eu tenho visto algumas coisas. A primeira dificuldade é que leiam as peças. Né? Por quê? O volume é muito grande. E eu não posso criticar, porque a quantidade de processos que estão na mão do juiz é enorme. Então, muitas vezes, ele toma a decisão porque ele vai pontuar, né, pela maior quantidade de decisões que tomar, sejam boas, sejam ruins. Tem que tocar para frente. Então, eu tenho visto que juízes não têm lido as peças, pelo menos. Porque se lê, por exemplo, um cliente meu há pouco tempo teve uma pena aplicada por autoridade incompetente, tem que ser secretário municipal e foi presidente da comissão de licitações, uma pena de inidoneidade. O prazo para inidoneidade é 10 dias e foi em 5. E o juiz não leu o pedido e diz, não estão demonstrados, sem qualquer motivação. Perfeito. Então, pelo menos na arbitragem, ela sai mais cara. Ela sai mais cara, mas sai mais rápido. Para grandes contratos é bom. E quero dizer o seguinte, pelo menos no judiciário, né, se tem, independentemente de julgar bem ou mal, é um ponto em que o cidadão consegue ficar em igualdade de condições com grandes empresas, a partir de estruturas de defensoria, etc., que Perfeito. consegue ter pelo menos uma... mas é muito mais tecnicamente provável uma decisão melhor dentro Perfeito. de uma mediação bem feita, porque o árbitro escolhido muitas vezes está muito mais preparado para aquele tipo de matéria. Perfeito. Matérias regulatórias, por exemplo, são extremamente complexas. Muitas vezes o judiciário está menos preparado até do que algumas agências reguladoras, dependendo do grau de qualificação da agência. E complementando o que o Pedro falou, assim, o que eu entendo, assim, né, para efetivamente vingar esses meios alternativos de resolução de conflitos, né? Primeiro, tem que ter a sua devida regulamentação de como vai funcionar. Cada um deles, efetivamente, como vai funcionar, em que tipo de contrato, em que tipo de objeto, ou em que tipo de valor efetivamente vai se utilizar essa situação. Segundo, né, como sempre, o governo federal tem que capitanear essa situação. Ou seja, tem que começar efetivamente dentro dos contratos federais. Primeiro tem o regulamento específico que vai ser, com certeza, realizado, até já tem um específico, mas com certeza vai ser realizado lá pela Secretaria de Gestão do Governo Federal que está capitaneando essa situação. Posteriormente, essa situação tem que começar a colocar ela dentro dos editais. E depois de colocar essa situação dentro dos editais e efetivamente elas começarem a funcionar de uma forma efetiva, começar a exigir de estados e municípios onde se tem convênio. E efetivamente nos contratos onde o governo federal tem convênio com o estado ou com o município, também obriga a utilização dessa situação, para ela começar efetivamente a engrenar de uma forma concreta. Fora isso, eu não enxergo em curto prazo a aplicabilidade dessas situações. E tem que ter um cuidado também em relação a ter instrumentos para que os árbitros não sejam capturáveis, né? Perfeito. Porque
são valores gigantescos que Perfeito. muitas vezes podem enriquecer, né? E a gente sabe, não podemos ser ingênuos, né, que a corrupção ainda Perfeito. é uma das chagas que Perfeito. atrapalha. Por isso a necessidade da plena Perfeito. regulamentação com relação a essa situação. Né? Exatamente. Não dá para deixar cada um fazer da forma que ele acha, por exemplo, uma mediação, uma arbitragem ou estabelecer um comitê. Isso aí tem que estar muito bem claro e muito bem regulamentado para evitar qualquer tipo de problema e principalmente esse. Acho que é como o próprio compliance, né? Ele entra um pouco nessa situação, né? Ele tem que, de alguma forma, ele ser aplicado, né? Não ser somente um documento, né? Que ali é entregue, uma integridade, que ela não roda, enfim, ela não funciona, né? Não pode ser só o compliance do Google, né? Do Google, né? Aquela copiazinha do Google, né? Que a gente às vezes encontra por aí. Mas é isso, gente. Queria agradecer imensamente a presença, Pedro. Muito obrigado aqui por estar participando no nosso primeiro podcast, né? Certamente será convidado para vários outros. A nossa ideia, a partir de agora, é estabelecendo algumas matérias bem específicas para a gente ir trabalhando, levando conteúdo, trazendo aí novidades para isso. Também falar um pouquinho de mercado, né? Perfeito. Mercado de licitações, né, as oportunidades que estão aí na mesa, a importância, né, das empresas estarem bem qualificadas, bem assessoradas, né, terem uma compreensão maior do jogo, né, do mercado de governo, né, que sem dúvida nenhuma é o maior mercado do Brasil, os volumes são gigantescos, mas é isso, a gente precisa se qualificar, a gente precisa entender, né, e torço de fato que não haja uma nova prorrogação de fato aí da aplicabilidade de fato da nova lei, enfim, né? E que é isso, a gente precisa se qualificar e os municípios, os estados também precisam entrar nessa corrida aí de fazer acontecer, né? Como a gente falou, são muitas novidades, muitas questões, mas grande parte delas são realmente para qualificar, ter um planejamento, ter uma organização, ter um gerenciamento de riscos, ter essa integridade toda aí, para que de fato a gente consiga atrair mais investidores, dar mais segurança jurídica para quem está vindo ao mercado, quem quer entrar nesse mercado aí. Então, deixo aí a palavra para vocês. Eu é que agradeço a imensa honra de ter sido convidado pela Licijur, uma empresa que tem um quadro qualificadíssimo e que consegue qualificar também. Eu aqui sou testemunha do trabalho tanto o Maurício como o Marcelo executam, né? E principalmente a equipe qualificada que está com eles. Eu fiquei muito impressionado uma vez que tive que discutir algumas matérias com um colega de vocês, acho que é o Dr. Leonardo. Dr. Leonardo. Grande parceiro. Excelente quadro da Licijur e de todos vocês. Para mim é uma imensa honra e me coloco à disposição, me sinto muito feliz por ter sido convidado para estar com vocês hoje. Eu também fico muito feliz aí com o primeiro episódio aí do podcast da Licijur. Não poderia deixar de agradecer aí ao Marcelo e a Agência Preview, o Jeff, toda a sua equipe aí, né, por estar colocando, digamos assim, esse projeto de pé. Eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos podcasts que a gente vai fazer em parceria. Né? Para mim é um prazer enorme aí estar junto com o meu irmão, o Marcelo, com o Pedro, que é um baita parceiro, né? Um excelente profissional de primeira categoria. E é isso aí. Vamos em frente, pessoal. Obrigado. Primeiro de muitos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.